Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de dinâmica e nessa aula de hoje a gente vai conversar sobre os chamados sistemas isolados. Você está vendo aqui atrás no vídeo umas pessoas jogando sinuca e umas bolas batendo ali umas nas outras. O que acontece quando essas bolas batem umas nas outras? A gente tem ali um sistema isolado. Colhe, mas não entendi por quê. Calma, durante a aula eu vou te explicar isso bem certinho. Agora, você está vendo aqui atrás também no vídeo algumas pessoas atirando. Ali, se a gente considerar a arma e a munição, a gente também tem um sistema isolado. E isso você vai entender tudo bem certinho na aula de hoje, onde a gente vai resolver duas questões que caíram na prova do Enem, tá certo? Vamos lá então, vamos começar. Tem uma primeira informação que eu quero começar vendo com vocês. Toda vez que a questão falar para vocês sobre sistema isolado, eu estou falando de um sistema de dois ou mais corpos onde não existem forças externas a esse sistema. Ou seja, eu posso dizer que a soma das forças externas é sempre igual a zero. Ou seja, existem somente forças internas ao sistema. Eu vou te mostrar isso bem certinho. Por exemplo, o primeiro vídeo que eu te mostrei ali na introdução da aula, as pessoas jogando sinuca. Imagina ali que eu tenho duas bolas e a bola laranja vai vir e vai bater na bola preta. Quando ela bate na bola preta, a força que está agindo ali é a força de contato que existe entre elas. Ou seja, a bola 5 vai fazer uma força na bola 8 para frente, que eu vou chamar de F, e ação e reação. Se a 5 empurra a 8 empurra 5. E aí vai surgir uma força aqui para trás, eu vou colocar o sinal de menos só porque inverte o sentido da força, tudo bem? Então essa é uma situação onde as forças que estão agindo ali são todas internas ao sistema. Mas o que é o sistema mesmo? Nesse caso, o sistema é formado pelas duas bolas de sinuca, tudo bem? Bom, vamos continuar. Aqui, uma bola vai bater na outra e vamos supor que as duas bolas seguem ali para o lado. O que eu tenho ali então? Eu tenho, por exemplo, as duas bolas seguindo ali para a direita, cada uma com uma determinada velocidade. Agora, deixa eu conversar com vocês sobre essa situação aqui. Eu estou mostrando ali para vocês o momento da colisão. Eu vou tirar esse momento em que uma bateu na outra e vou representar aquela situação inicial, onde eu tinha a bola 8 parada e a bola 5 ainda está vindo em direção a ela. Então eu tenho aqui a bola 5 vindo em direção à bola 8, a bola 8 está parada, aí uma vai bater na outra e depois disso elas vão se deslocar lá para a direita, tudo bem? Aí eu vou dizer para você o seguinte, que aqui eu tenho a velocidade da bola 5, que está indo para a direita, é uma grandeza vetorial, então eu vou usar o símbolozinho de vetor. Aqui, a gente pode dizer que a velocidade da bola 8 é 0. E aqui na direita eu tenho a velocidade da bola 5 depois da colisão e a velocidade da bola 8 depois da colisão. Agora, para não confundir esse V5 com esse e esse V8 com esse, eu vou fazer o seguinte. O que é depois da colisão eu vou chamar de linhazinha aqui. Então, é o V5 linha e o V8 linha, tudo bem? O que acontece? Cada uma das bolas tem uma determinada massa. Então, aqui é a massa da bolinha 5, aqui é a massa da bolinha 8. Depois da colisão, a massa da bolinha fica a mesma. Então, eu vou chamar para vocês de massa da bolinha 5 e massa da bolinha 8, tudo bem? Então a gente pode dizer o seguinte, aqui a gente tem a condição, que é a condição antes da colisão. E aqui eu posso dizer para vocês que é a condição que ocorre depois da colisão. O que a gente pode afirmar é que toda vez que eu tenho um sistema isolado, que é aquele sistema onde só existem forças internas, ou seja, a soma das forças externas é igual a zero, eu posso afirmar que a quantidade de movimento
antes da colisão vai ser sempre igual à quantidade de movimento depois da colisão. E por quê? Porque para alterar a quantidade de movimento do sistema, eu preciso de força externa, tudo bem? Então, se a gente for olhar a bola 5 e a bola 8, como é que eu acho a quantidade de movimento antes da colisão? Bom, antes da colisão eu tenho massa do 5 vezes velocidade do 5, mais massa do 8 vezes a velocidade do 8. Isso é igual a quantidade de movimento depois. Da bola 5 é a massa da bola 5 vezes a velocidade da bola 5 depois da colisão, que eu vou chamar de V', mais a massa da bola 8 vezes a velocidade da bola 8 depois da colisão, que eu vou chamar de V8', tudo bem? Claro que a gente sabe que a bola 8 no início estava parada, então esse termo aqui vai dar 0. E aí o que acontece? No exercício, eles vão te passar todas as informações, menos uma delas. Mas a gente pratica exercício daqui a pouco. Eu só quero te mostrar situações nesse momento. E ter bem claro que toda vez que eu falo de um sistema isolado, é porque a soma das forças externas é 0, ou seja, existem apenas forças internas, e a nossa conclusão é o quê? É que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Deixa eu te mostrar algumas outras situações onde isso ocorre também. Por exemplo, quando uma arma dá um tiro, como eu te mostrei nos vídeos ali no início da aula. A arma dá um tiro, vai sair uma bala ali para a direita, só que ao mesmo tempo que a arma empurra a bala para a direita, a bala empurra a arma para trás. Lembra lá da terceira lei de Newton. Então observa ali o que vai acontecer, olha só. Percebeu? De novo, ó. A arma empurra a bala para a direita, mas a bala vai dar um soquinho na arma para trás. Então, ao mesmo tempo que a bala vai para a direita, a arma recua. Agora, eu tenho duas situações. Uma antes do tiro, a outra depois do tiro. Vou colocar essas duas situações para você agora aí na tela. Percebe que a primeira condição é a condição antes do tiro. Repara que eu deixei para vocês a bala aparecendo aqui. Ela não aparece, mas só para a gente entender direitinho o que está acontecendo, tudo bem? E agora eu tenho a condição depois do tiro, que é quando a bala sai da arma, tudo bem? Bom, o que vai acontecer ali? Vamos dar uma olhada para a situação antes do tiro. Aqui a gente tem a bala, então eu tenho a massa da bala. Então eu tenho a massa da arma. Agora, a gente sabe que no início, antes do tiro, o conjunto está parado. Então eu posso dizer que a velocidade da arma é 0 e a velocidade da bala também é 0. Agora, o que vai acontecer? No momento em que a gente dá o tiro, a bala sai aqui para frente e a arma recua aqui para trás. Então eu posso dizer para vocês que eu tenho a velocidade da bala, que eu vou chamar de VB', e eu tenho a velocidade da arma, que eu vou chamar de VA'. Coelho, que papo estranho é esse de VB' e VA'? Lembra que a gente falou que é só para diferenciar da velocidade antes do tiro acontecer, tá certo? E aí, logicamente, a gente tem também a massa da bala, e aqui a gente tem a massa da arma. E uma coisa que a gente aprendeu foi que, nessa situação, no momento do tiro, só vai ter o quê? A força que a arma empurra a bala e a bala empurra a arma. Ou seja, a gente tem nessa situação somente forças internas. Então, a gente sabe que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Aqui eu tenho que tomar um cuidado especial. Olha só, você percebe que depois do tiro eu tenho a bala indo para um lado e a arma indo para o outro. Então eu vou ter que definir um sentido como sendo sentido positivo. Eu vou adotar, por exemplo, para você aqui, como para a direita sendo positivo. Porque como é uma grandeza vetorial, o sinal ele me indica o sentido na hora de eu fazer o cálculo, certo? Então, eu vou dizer para você já que na hora de usar VB, VB vai ser positivo, e na hora de usar VA, VA vai ser negativo, tá certo? Mas vamos lá. Quantidade de movimento antes, quem é? É a massa do A, velocidade do A, mais a massa do B, velocidade do B. Isso é igual a quantidade de movimento depois. Depois a gente tem o quê? A gente tem a massa do A vezes a velocidade do A
depois do tiro, que eu vou chamar de VA', mais a massa do B, vezes a velocidade do B depois do tiro, que eu vou chamar de VB'. Agora, a gente não pode, de jeito nenhum, esquecer de analisar o sinal. Vamos dar uma olhada primeiro na velocidade que a gente chamou de VA. A velocidade VA está para a esquerda, contrária do que a gente considerou positivo. Então, a gente já notou que esse termo vai ser negativo, por isso que eu vou inserir aqui o sinal de menos. Fundamental que você tome cuidado com isso, tudo bem? Agora, vamos dar uma olhada lá no B. Olha o sentido de B, é para a direita, e é o sentido que a gente considerou que seria o positivo. Então, eu não mexo no sinal do B, tudo bem? Agora, pessoal, olha só, antes do tiro, o conjunto todo estava parado, tanto a arma quanto a bala. Então, essa velocidade é zero e essa é zero. O que acontece? Nessa situação, eu vou ter então que 0 é igual a menos MA VA' mais MB VB'. E aí a gente pode pegar esse termo da conta que está negativo, levar ele lá para o outro lado mudando o sinal. Então, se é menos MA vezes o VA', que é a velocidade do A depois do tiro, quando vai para o outro lado vai ficar mais MA VA' é igual a MB VB'. Daí, num exercício como esse, o que vai acontecer? A questão vai pegar essas 4 informações, vai passar 3 delas para vocês e vai pedir que você calcule a outra. Exemplo, passa a massa da arma, a massa da bala e a velocidade de recuo da arma. E aí pede, por exemplo, para você achar a velocidade com a qual a bala sai da arma. Mas daí a gente vai deixar para resolver exercício numérico daqui a pouco, tudo bem? Quero conversar com vocês de mais uma outra situação. O outro exemplo que eu quero dar para vocês, então, é o seguinte. Imagina uma granada ali. E aí essa granada vai explodir. Ela explode, vão voar estilhaços para os lados. O que a gente sabe? Que no momento da explosão, tiveram forças internas que lançaram cada um desses pedacinhos para os lados. Então, eu tenho de novo um sistema isolado, por quê? Porque só existem forças internas. Bom, nessa condição, o que eu posso dizer para vocês? Que eu tenho o momento antes da explosão, aí eu tenho a explosão e tenho o momento depois da explosão. O que a gente pode dizer aqui? Olha só, que eu tenho a granada inteira, que eu vou ter uma massa M aqui, que essa granada está parada, por exemplo, então ela tem uma velocidade V aqui, tudo bem? E aí, depois da explosão, ela se dividiu, por exemplo, em 3 pedaços, que eu vou chamar para vocês aqui de M1, M2 e M3. Cada um deles vai ter uma velocidade para um determinado lado. Eu vou supor com vocês aqui que o pedaço 2 veio para cá com uma velocidade, então, que eu vou chamar de V2, que o pedaço 1 veio, por exemplo, para cá com uma velocidade que eu vou chamar de V1, e que o pedaço 3 veio para cá com uma velocidade que eu vou chamar de V3, tudo bem? Vou colocar a indicação vetorial em cima das velocidades, porque são grandezas vetoriais. Agora, eu queria que você me ajudasse com o seguinte. A quantidade de movimento antes vai ser para a gente o quê? Vai ser massa vezes velocidade. E como a bomba estava parada nesse instante, o que eu posso dizer? Que a velocidade é zero. E aí a gente chega na conclusão que a quantidade de movimento antes da explosão é igual a zero. Agora, olha só, depois da explosão, eu passo a ter o quê? Vetores com direções diferentes. Então, eu não posso simplesmente só fazer soma e subtração, cuidar só do sinal. O que eu posso dizer para você é o seguinte, ó, é que para onde tem o vetor V2, vai ter uma quantidade de movimento que eu vou chamar de Q2. Para onde eu tenho o vetor V3, eu vou ter uma quantidade de movimento que eu vou chamar de Q3. E para onde eu tenho o vetor V1, eu vou ter uma quantidade de movimento aqui que eu vou chamar para vocês de Q1. Bom, como são vetores, o que eu posso afirmar? Que a quantidade de movimento depois vai ser para a gente o quê? Vai ser a soma dos vetores 1, 2 e 3.
Para achar o módulo da quantidade de movimento, moleza, a gente faz massa vezes velocidade. Então aqui é m1v1, aqui é m2v2 e aqui é m3v3. Agora, um detalhe muito importante, que no caso de uma soma vetorial, como a gente tem aqui, a gente é obrigado a lembrar lá das aulas de vetores, quando a gente estudou a física básica. Porque numa soma vetorial, eu preciso lembrar de como eu faço a organização. Então eu vou fazer, por exemplo, Q1 mais Q2 mais Q3. Eu vou desenhar aqui para vocês o vetor Q1. Daí lembra da trombinha no rabinho. Se eu vou somar Q2, eu tenho que colocar o quê? O rabinho do Q2 na trombinha do Q1. Vai estar para a gente aqui o nosso vetor Q2. Agora deixa eu parar um pouquinho com essa soma. O que a gente sabe? Que pelo fato de ser um sistema isolado, a quantidade de movimento depois tem que ser igual à quantidade de movimento antes. Só que detalhe, a quantidade de movimento antes deu zero para a gente. Então como é que eu faço para uma soma vetorial dar zero? Lembra que a gente aprendeu lá nas aulas de vetores que quando a soma vetorial dá zero, eu posso dizer que ao colocar os três vetores, fazendo trombinha no rabinho de um com o outro, de Q1, Q2 e Q3, eu vou ter a formação de uma figura fechada, tudo bem? E aí, numa situação dessa, a gente vai ter que usar o quê? Vai ter que usar os métodos matemáticos que a gente aprendeu lá nas aulas de vetores, tudo bem? Então, é muito importante aqui que você tenha assistido todas as aulas de vetores, tudo bem? Bom, mas não se assusta com esses cálculos não, daqui a pouquinho a gente vai fazer exercício e você vai ver que a gente consegue tirar de letra. Mas como eu sempre te digo, desde o começo do curso, a gente tem que se preparar desde as situações mais simples até as mais complexas, tudo bem? Vamos adiante. Agora, pessoal, quero fazer uma análise com vocês sobre essa explosão, que eles costumam fazer perguntas teóricas sobre isso. Se a gente lançar uma bomba com essa trajetória que você está vendo aqui, imagina que ela venha explodir no ponto mais alto. O que a gente aprendeu lá nas aulas de cinemática, na parte de lançamento oblíquo? A gente aprendeu que no ponto mais alto, a minha velocidade é só a velocidade em x, tudo bem? Por consequência, a quantidade de movimento é uma quantidade de movimento horizontal. Aí vamos supor que aconteceu a explosão, e aí lá no ponto mais alto, quando acontece a explosão, vai um pedacinho para cada lado. Detalhe, se antes da explosão a quantidade de movimento, que eu vou anotar para vocês aqui, que antes, é uma quantidade de movimento horizontal, depois da explosão a quantidade de movimento, chamada de quantidade de movimento depois, também tem que ser horizontal, tudo bem? Então imagina o seguinte, ó, que dos três pedaços, eu vou dizer para vocês que esse aqui, que eu vou chamar de 1, veio para a direita, que esse pedaço aqui, que eu vou chamar de 2, veio para cima, e que esse aqui, que eu vou chamar de 3, veio para baixo. Por consequência, eu posso dizer para vocês o quê? Que se o pedaço 1 está indo para a direita, a quantidade de movimento do 1 também está para a direita. Se o pedaço 2 está indo para cima, a quantidade de movimento 2 também está indo para cima. E se o pedaço 3 está indo para baixo, a quantidade de movimento 3 também está indo para baixo. Agora olha só, a quantidade de movimento antes é para a direita. Então, como só tem força interna, depois também tem que ser para a direita. Se eu tenho a quantidade de movimento 2 para cima e a 3 para baixo, mas a resultante tem que dar para a direita, significa para a gente então que Q2 vai cancelar com Q3, e aí só sobra para a gente a quantidade de movimento 1, ou seja, antes eu tenho a quantidade de movimento da bomba inteira indo para a direita. Depois eu vou dizer para você que eu só tenho o pedaço 1 com a sua massa M1 e com a sua velocidade V1. Então, num problema como esse, a gente diria o quê? Que a massa total vezes a velocidade V total vai ser igual à quantidade de movimento depois, que seria para a gente só Q1, que é para a gente então massa 1 vezes a velocidade 1, tá certo? Mas eu quero fazer uma outra discussão com vocês, então vamos esquecer todas essas setinhas que eu desenhei aí. O que acontece? Qual seria o caminho natural da bomba? Seria continuar a trajetória e cair aqui. O que acontece, pessoal? Depois da explosão, cada pedaço vai para um lado. Mas a gente aprendeu lá nas aulas de estática a calcular, se eu tiver 3 pedaços aqui, 1, 2 e 3, a chamada posição do centro de massa, que seria, nesse caso,
aqui que é o ponto de explosão. Bom, uma coisa legal de você saber, que acontece muito em perguntas teóricas, como eu tinha falado, é o quê? É que quando eu tenho só forças internas, mesmo o corpo explodindo, o centro de massa dele permanece com a sua mesma trajetória que ele já tinha antes da explosão. Ou seja, forças internas não alteram a trajetória do centro de massa do corpo. Pessoal, agora olha só. Depois de tudo isso que a gente falou, o que esse vídeo que você está vendo tem a ver com o que a gente acabou de conversar? Olha só, você vê ali uma ginasta correndo e dando o mortal, dando as piruetas. E você percebe o quê? Que por mais que ela esteja rodopiando, se a gente colocasse um pontinho ali no umbigo dela, aproximadamente onde é o nosso centro de massa, você perceberia que a trajetória é o quê? É um movimento oblíquo, ou seja, é um lançamento oblíquo, nada diferente do que a gente já estudou. Ou seja, não interessa se ela está rodopiando, está esticando o corpo, está encolhendo o corpo, todas as forças que tem ali são forças internas, e essas forças internas não alteram a trajetória, tudo bem? As forças externas é que conseguem alterar a trajetória do centro de massa. Porque se fosse assim, imagina o seguinte, você está andando, e aí você quer andar mais rápido, você ia simplesmente se puxar pelo braço, ia começar a andar mais rápido. E a gente sabe que não dá certo fazer isso, né? Por quê? Porque você está fazendo uma força em você mesmo. Isso é uma força interna. Mesma coisa se você vai subir uma escada. Você está subindo uma escada, está cansado. Se uma força interna conseguisse mudar a tua quantidade de movimento, o que acontece? Você ela ia se puxando pelo cabelo, né? E ia conseguir subir essa escada mais fácil. E não acontece isso aí, tudo bem? Bom, vamos dar uma olhadinha agora então em duas questões que caíram na prova do Enem. Vem aqui comigo. Exercício 1. O trilho de ar é um dispositivo utilizado em laboratórios de física para analisar movimentos em que corpos de prova, carrinhos, podem se mover com atrito desprezível. A figura ilustra um trilho horizontal com dois carrinhos 1 e 2, em que se realiza um experimento para obter a massa do carrinho 2. No instante em que o carrinho 1 de massa 150 gramas passa a se mover com velocidade escalar constante, o carrinho 2 está em repouso. No momento em que o carrinho 1 se choca com o carrinho 2, ambos passam a se movimentar juntos com velocidade escalar constante. Bom, antes de seguir com o enunciado, eu quero dar uma olhada com vocês em algumas informações que ele passou. Ele disse pra gente que os carrinhos podem se mover com atrito desprezível, ou seja, não vai ter a força de atrito, que seria uma força externa, agindo sobre os carrinhos, tudo bem? Aí ele comenta que dos dois carrinhos 1 e 2, o carrinho 1 tem massa 150 gramas, que está se deslocando com velocidade constante, e que o carrinho 2 está parado, ele está em repouso. No início ele está em repouso. Daí ele fala assim, no momento em que o carrinho 1 se choca com o carrinho 2, ou seja, é uma colisão, só tem forças internas agindo, ambos passam a se movimentar juntos com velocidade constante. Seguindo, pessoal, os sensores eletrônicos distribuídos ao longo do trilho determinam as posições e registram os instantes associados à passagem de cada carrinho, gerando os dados do quadro. Pessoal, lembrando então o quê? Que o carrinho 1 está vindo para a direita com uma velocidade V1, o carrinho 2 está parado, então a velocidade do 2 é 0. Aí eles vão bater um no outro e vão passar a se deslocar juntos. Eu vou colocar para vocês aqui, ó, um quadrinho já representando o carrinho 1 e o carrinho 2 juntos, indo para a direita, com uma velocidade que eu vou chamar de V12, porque o 1 está junto com o 2, tá certo? Bom, vamos seguir. Ali eu tenho a tabela que ele passou para a gente, e ele diz, com base nos dados experimentais, o valor da massa do carrinho 2 é igual a... Eu vou abrir um pouquinho mais de espaço para a gente, colocando ali então a tabela. Está anotado ali para a gente a massa do carrinho 1, que é 150 gramas, e que ele quer que a gente descubra a massa do carrinho 2. Uma coisa é certa, que na colisão, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois da colisão. Agora vamos pensar o seguinte, eu tenho aqui o carrinho 1 e aqui o carrinho 2. Aí eles vão bater um no outro e depois da colisão, eles vão se deslocar
juntos, ou seja, um junto com o outro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou anotar para vocês algumas informações, como por exemplo, aqui eu tenho o carrinho 1, aqui eu tenho o carrinho 2 e aqui eu tenho 1 junto com 2. Então, eu posso dizer para vocês o quê? Que existe uma velocidade V1 para a direita, a velocidade do 2 é 0. Ele falou para a gente isso no enunciado, tudo bem? Aí, depois da colisão, eu vou dizer que os dois se deslocam para a direita com uma velocidade v12. Se eu sei que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois, então quem que é a quantidade de movimento antes? É m1 vezes v1 mais m2 vezes v2. E quem é a quantidade de movimento depois? Pessoal, dá uma olhadinha aqui. Depois, os carrinhos 1 e 2 estão juntos. Então, na hora de fazer massa vezes velocidade, eu tenho que fazer o quê? A soma das massas, porque os carrinhos ficaram juntos. Vezes a velocidade que eles se deslocam, que é o V12. Agora, o que a gente sabe? Como está indo tudo para o mesmo lado, eu não preciso me preocupar com o sinal. Eu precisaria me preocupar com o sinal se tivesse alguém voltando, alguém retornando. Agora, antes da colisão, a velocidade do 2 é 0, então esse termo aqui vai sumir. Agora, vamos dar uma olhada nas informações que a gente já tem. A gente já tem a massa 1 que ele passou. Ele quer que a gente encontre o valor da massa 2. Só que para resolver isso e para poder calcular essa massa 2, eu preciso encontrar o valor da velocidade do carrinho 1 antes da colisão e a velocidade dos dois carrinhos juntos depois da colisão. Então, o que acontece? Eu vou usar os dados da tabela para verificar o que é antes da colisão e o que é depois. Como a gente sabe que o carrinho 2 está parado antes da colisão, agora, olhando para a tabela, a gente percebe que o carrinho 2 permanece na mesma posição, que é a posição 45 centímetros, entre o instante 0 e o instante 1 segundo. Depois disso, ele começa a mudar a posição dele, ou seja, depois disso ele começa a se mover. Então, o que a gente sabe? Que nesse intervalo entre 0 e 1 segundos é o trecho que é antes da colisão, tudo bem? Logicamente, se é antes da colisão, esse trecho aqui também é antes da colisão para o carrinho 1. Vamos fazer o seguinte, eu vou anotar então essas informações da seguinte maneira, entre 0 e 1 segundo é o nosso trecho antes da colisão acontecer. Então, eu vou anotar aqui para vocês, antes da colisão. E nesse intervalo de tempo que eu tenho aqui embaixo, que é entre os instantes 8 e 11 segundos, é o que eu tenho depois da colisão. Acolheu, tudo bem, eu sei o que era antes da colisão porque a posição do carrinho 2 não mudava. Agora, como é que você tem certeza que aqui é depois da colisão? Olha só, o texto diz que depois da colisão eles andavam juntos. E no instante 8 segundos, os dois estão na posição 75 centímetros. Depois, no instante 11 segundos, os dois vão estar na posição 90 centímetros. Significa que eles estão se movendo juntos, ou seja, é depois da colisão. Então vamos lá, vamos calcular a velocidade V1, que é a velocidade do carrinho 1 antes da colisão. A gente sabe que velocidade é ΔS por ΔT, a gente aprendeu lá nas aulas de cinemática. Então, olhando para a tabela, lá para o carrinho 1, eu posso dizer que ΔS é a posição final, que é a posição 30, menos a posição inicial, que é a posição 15. Então, eu vou anotar para vocês aqui, 30 menos 15. Dividido pelo intervalo de tempo, que é tempo final, que é 1, menos tempo inicial, que é 0. Vou anotar para vocês aqui, 1 menos 0. E aí a velocidade de V1 vai dar 30 menos 15 é 15. 1 menos 0 é 1. E aí eu vou encontrar então que é 15, é centímetros por segundo. E eu posso dizer que é centímetros por segundo, por quê? Porque lá na tabela a posição está sendo dada em centímetros e o instante de tempo em segundos. Agora, pessoal, a velocidade 1, 2, que é do 1 junto com o 2. Eu, de novo, vou usar ΔS por ΔT. Agora, olha só. O 1 junto com o 2 é depois da colisão. Então, eu posso dizer que ΔS é a posição final, que é 90, menos a inicial, que é 75. Eu vou escrever para vocês aqui, então, é 90 menos 75. Agora, por que você usou do carrinho 1? Olha só, poderia ter usado o carrinho 2, daria a mesma coisa. A posição final, 90, menos a inicial, 75. Dividido pelo intervalo de tempo, que é o tempo final, que é 11, menos o tempo inicial, que é 8. Então, eu vou anotar para vocês aqui,
11 menos 8. Então, eu vou encontrar que a velocidade 12 é igual a 90 menos 75 dá 15. 11 menos 8 dá 3. E aí eu posso dizer, então, que, olha só, 15 por 3 vai dar 5 centímetros por segundo, tudo bem? Então, vamos lá, vamos resolver o problema. Massa 1. A massa 1 foi dada para a gente, 150 gramas. Velocidade 1. A velocidade 1 é 15 centímetros por segundo. Mais esse termo que dá 0, então eu vou dizer que isso aqui é igual a massa 1, que é 150 gramas, mais a massa 2, que eu quero achar. Isso vezes a velocidade V2, que vale 5 centímetros por segundo. Daí você vai me perguntar assim, Coelho, mas espera aí, aqui você usou centímetros por segundo na velocidade, não tinha que usar metros por segundo? O negócio é o seguinte, desde que você use todas as velocidades na mesma unidade, não vai ter problema nenhum. Então, eu posso sim usar centímetros por segundo, repito, desde que todas as velocidades estejam em centímetros por segundo. Aí você vai me perguntar, poxa, Coelho, mas espera aí, quando você pôs 150 aqui para a massa 1, você usou em gramas, não teria que usar em quilogramas? Na verdade, não. Eu posso usar em gramas desde que todas as massas colocadas no exercício estejam em gramas. Ou seja, eu já sei que eu vou achar a massa 2 em gramas, tudo bem? Continuando então, pessoal, esse 5 que está aqui multiplicando pode ir lá para o outro lado dividindo. Então vai ficar para a gente 150 vezes 15 dividido por 5. Isso é igual a 150 mais M2. Agora, olha só, a gente pode simplificar aqui esse 15 com esse 5, vai dar 3. Seguindo, então, eu tenho 150 vezes 3, que vai dar para a gente 450, é igual a 150 mais M2. Agora, esse 150 que está positivo desse lado pode ir lá para o outro lado trocando o sinal, ou seja, ele fica negativo. Então, eu vou ter que M2 é igual a 450 menos 150. E aí, a massa 2 vai dar para a gente 300 gramas. E aí, se a gente colocar as alternativas ali em cima, a gente chega na conclusão que a nossa resposta é a letra C. Ou seja, a massa 2 vale 300 gramas. Tudo bem? Lembrando, gente, que essa questão foi uma questão que caiu na prova do Enem. Agora, vamos dar uma olhada em mais uma que caiu no Enem. Exercício 2. Durante um reparo na Estação Espacial Internacional, um cosmonauta de massa 90 kg substitui uma bomba do sistema de refrigeração de massa 360 kg, que estava danificada. Inicialmente, o cosmonauta e a bomba estão em repouso em relação à estação. Quando ele empurra a bomba para o espaço, ele é empurrado no sentido oposto. Nesse processo, a bomba adquire uma velocidade de 0,2 metros por segundo em relação à estação. Qual é o valor da velocidade escalar adquirida pelo cosmonauta em relação à estação após o empurrão? Pessoal, antes de seguir com a resolução, vamos dar uma olhada nas informações que são importantes do enunciado. Ele falou o seguinte, que durante o reparo na estação espacial, o cosmonauta tem massa 90 kg. Ele falou que ele substituiu uma bomba de refrigeração que tem massa 360 kg. Ela estava danificada e o que ele falou para a gente? Falou assim, que de início, tanto o cosmonauta quanto a bomba, eles estão em repouso, então a velocidade dos dois é igual a 0. Quando ele empurra a bomba para o espaço, ele é empurrado no sentido oposto. É uma informação bem importante, tá? Que quando ele empurra a bomba, ele é empurrado no sentido oposto. Nesse processo, a bomba adquire uma velocidade de 0,2 metros por segundo em relação à estação. E ele quer saber qual é a velocidade do cosmonauta. Bom, para a gente resolver esse exercício, vamos organizar essas informações e fazer um desenhozinho do que aconteceu. Então eu tenho aqui as informações, que é a massa do cosmonauta, 90 kg, a da bomba, que é 360 kg, e a velocidade da bomba quando é jogada, que vale 0,2 metros por segundo. Pessoal, a ideia é a seguinte, então. A gente tem aqui a bomba e o cosmonauta. Então, nesse caso, eu tenho a massa dos dois juntos, eles estão parados, então eu vou dizer que a velocidade BC, que é da bomba, e do cosmonauta juntos é 0,
e que eu tenho a massa bomba cosmonauta, que estão os dois juntos, que é simplesmente a soma das duas, ou seja, 360 mais 90, que eu vou dizer para vocês que dá 450 quilogramas. Aí ele disse o quê? Que o cosmonauta vai jogar a bomba, ou seja, eu vou ter uma velocidade da bomba aqui para a esquerda. E o enunciado disse o quê? Que o cosmonauta vai ser empurrado no sentido oposto. Então eu posso dizer para vocês que eu tenho aqui a velocidade do cosmonauta. Aqui eu vou ter, logicamente, a massa da bomba e aqui a massa do cosmonauta. E uma coisa importante, como eu tenho indo um para cada lado, é que eu defina um sentido como sendo o sentido positivo para fazer a nossa análise, igual eu te expliquei lá na parte da teoria, tudo bem? Bom, o que acontece? Eu vou dizer para vocês que, por exemplo, para a direita é positivo. Poderia ter escolhido para o outro lado, mas vamos usar sempre o mesmo padrão. Pessoal, então, analisando, a gente tem aqui a condição antes dele empurrar a bomba, e aqui eu tenho a condição depois dele empurrar a bomba. E aí, como a gente sabe que só tem força interna agindo, a gente pode dizer tranquilamente que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Antes eles estavam juntos, então antes eu posso dizer para você o quê? Que a massa é da bomba junto com o cosmonauta, vezes a velocidade da bomba junto com o cosmonauta. Isso é igual a, olha lá, massa da bomba, velocidade da bomba, mais massa do cosmonauta, velocidade do cosmonauta. Primeira coisa fundamental para a gente é fazer a análise do sinal. No início, os dois corpos estavam parados. Inclusive, a gente sabe que a velocidade é zero, então a quantidade de movimento antes vai dar zero. Agora, depois de empurrar, o que a gente sabe? Olhando ali para a figura, como a bomba está indo para a esquerda, a gente vai dizer que a quantidade de movimento dela é negativa. Então, eu tenho que adicionar aqui o sinal de menos. Não posso esquecer disso, tudo bem? Agora, o cosmonauta não, ele está indo para a direita. E se para a direita é positivo, eu não preciso me preocupar com o sinal aqui. Seguindo então, pessoal, a gente sabe que vai dar zero a quantidade de movimento antes e a quantidade de movimento depois vai dar menos massa da bomba, que é 360, vezes a velocidade da bomba, que é 0,2, mais a massa do cosmonauta, que é 90, vezes a velocidade do cosmonauta, que eu não sei. Agora, seguindo, pessoal, esse termo que está do lado de cá negativo, pode ir lá para o outro lado mudando de sinal, ou seja, ficando positivo. Então, eu vou escrever 360 vezes 0,2 é igual a 90 vezes a velocidade do cosmonauta. E aí, a gente pode pegar esse 90 que está multiplicando e levar ele lá para o outro lado, dividindo. Então vai ficar para a gente que a velocidade do cosmonauta é igual a 360 vezes 0,2 dividido por 90. Aí a gente pode dividir 360 por 90, vai dar 4. E com isso a gente chega na conclusão que a velocidade do cosmonauta é igual a 4 vezes 0,2, ou seja, 0,8 metros por segundo. E essa é a resposta que a gente estava procurando, a velocidade do cosmonauta. Se a gente der uma olhada nas alternativas, a gente vai ver que a nossa resposta é a letra E. Pessoal, e com isso a gente encerra essa nossa aula de sistemas isolados. É uma aula mais encorpada, que precisa de bem mais informação da gente, mas a gente viu que dá para encarar os exercícios. Eu fiz com vocês 2 questões que caíram na prova do Enem, são sim questões mais exigentes, mas a gente consegue encarar, tá certo? Tchau e até a próxima aula.